E o título da nossa lição é Jesus escolhe seus discípulos. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27, nosso texto áureo, que diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verdade prática: o chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custos. A leitura bíblica, livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35, nos diz assim a Sagrada Escritura: Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, pedimos que o Espírito Santo ministre a Tua palavra, a revelação da Escritura, para que nós sejamos enriquecidos por esta palavra nessa manhã, que não sejamos só ouvintes da mesma, mas que possamos praticá-la todos os dias, para vencermos o mal e o Teu nome ser glorificado nas nossas vidas, Pai. Abençoa aqueles que estarão ministrando a Tua palavra nesta manhã, com a sabedoria do céu, Pai. E nós que viemos dispostos a ouvir, que a nossa mente, o nosso coração esteja tão somente preocupado em ouvir a Tua voz. E aqueles que estão conosco pela internet também, que recebam, Senhor, a Tua paz, que recebam a revelação também da Escritura em suas vidas, nos seus lares, nos seus escritórios, aonde quer que eles estejam, Pai. Que a Tua mão os alcance, que a Tua mão os livre, que a Tua mão os guarde e que o Senhor venha falar com cada um de nós essa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, queremos também dar boas-vindas aos nossos internautas, os nossos alunos da EBD. Tenham um bom domingo. Estamos agradecidos ao Senhor por mais esta manhã maravilhosa, que o Senhor nos concede poder nos reunirmos aqui para mais uma escola bíblica. E com certeza estamos aqui avançando dentro desse trimestre maravilhoso, porque estamos conhecendo um pouco mais do ministério de Jesus. E hoje nós vamos adentrar já algo muito importante, porque Jesus vai começar a fazer as suas escolhas a respeito daqueles que iriam dar continuidade a esse grande ministério, a esse grande trabalho no reino de Deus. E para isso, Jesus vai escolher os seus discípulos para esse grande trabalho. Ele começou
Nós já entramos já no seu nascimento, sua infância. Também, domingo passado, tratamos a respeito do período de tentação. E agora Jesus vai compor o seu grupo de homens que vai dar sequência a este reino que foi estabelecido aqui na terra através da sua chegada. João Batista disse que o reino de Deus estava próximo. E depois Jesus disse que o reino de Deus já estava entre nós. Ele estabeleceu aqui este reino. Na verdade, tem dois reinos aqui interagindo. Nós estamos dentro de um reino de Satanás. Ele reina aqui, de uma certa forma, escravizando os homens. E nós estamos aqui para desatar, para eliminar essas bombas e esses homens e mulheres que estão escravizados. E nós temos um poder que Jesus nos deu, que é o seu nome. O seu sangue tem muito poder para desfazer as obras de Satanás. Disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então ele nos capacita para o exercício de uma boa obra. Amém? Nós não somos lançados nesse reino desguarnecido, não. Nós temos um poder que vem do alto, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Muito bem. Nosso texto áureo está em Lucas 14 e 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, precisa levar a cruz. Só que esta cruz aqui, irmãos, não é uma cruz de madeira. Você não vai mandar fabricar uma cruz e pôr nas costas e sair carregando esta cruz. Não se fala de uma cruz desta forma. Mas Jesus fala de renúncia, Jesus fala de você abrir mão de muita coisa para ser um seguidor do Mestre. Isto vai além de qualquer outra coisa, porque você renunciar a si próprio e carregar esta cruz implica relacionamento. Relacionamento. Nós não somos seguidores de Jesus apenas por seguir. Apenas seguir. Não é isso que Jesus está enfatizando aqui algo muito mais do que isso. Quando ele pede renúncia, ele pede que você tenha com ele um relacionamento. Então, o discípulo de Jesus aquele que leva esta palavra é muito mais do que um ensinador aí da vida pública. Porque o ensinador da vida pública, ele passa ali as disciplinas, e o compromisso dele é passar ali as disciplinas e aí sucessivamente. Agora, o discipulado de Jesus implica tanto você ensinar, como viver, e como também ter um relacionamento com o Mestre. É impressionante como avança muito dentro deste plano. Verdade prática: o chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custo. Aqui o peso é grande. Você precisa pagar um preço para ser discípulo de Jesus. Mas posso lhe precisar. É muito bom. É agradável. O grau de satisfação é muito grande. Porque a Bíblia diz que Jesus mandou 35 pares de discípulos para fazer uma obra. E eles foram fazer.
E quando eles voltaram tão felizes, eles jubilosos, uma felicidade muito grande, porque eles disseram assim: Jesus, nós entramos nas aldeias, nós fizemos o trabalho, mas que satisfação, os demônios eles tremiam, eles eram expelidos, as pessoas eram curadas, o grau de satisfação era muito grande, e Jesus quis dar ênfase a essa alegria. Ele disse: eu quero que vocês fiquem mais alegres ainda, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, ser discípulo de Jesus tem um grau de satisfação muito grande. É algo impressionante. Alguém disse: mas tem cruz, tem renúncia. Mas, irmãos, a satisfação é muito grande. Isso compreende quando nós vamos fazer uma visita, quando entramos na seara e vamos trabalhar, e de repente a gente sai daquela visita, ou mesmo na visita mesmo, você está ali fazendo aquele trabalho, entra um grau de satisfação muito grande. É o Espírito Santo que já vai lá dando já o conforto, o prêmio de você estar realizando a obra do Senhor. Muito bem. Vamos, irmãos, para a nossa introdução. Introdução. Como crentes, temos a consciência do valor que a pregação da palavra tem para a construção do reino de Deus. Todavia, quando lemos os evangelhos, acabamos descobrindo que Jesus, durante o seu ministério terreno, ensinou mais do que pregou. Na verdade, suas pregações, mesmo quando proclamações, eram recheadas de conteúdo pedagógico. Esse fato nos mostra que a importância que o ensino tem para com o aprendizado eficiente. Nesta lição, aprenderemos como o mestre dos mestres, como ele ensinou os seus seguidores e como dentre eles formou os seus discípulos. Na verdade, irmãos, Jesus ia dar um outro desdobramento no seu ministério aqui terreno, e ele precisava fazer esse chamado, que era o chamado dos discípulos. Embora ele sendo o Filho de Deus, embora ele sendo o homem perfeito, embora ele sendo o Filho amado, embora ele sendo Deus, ele, antes de fazer esta eleição, Lucas, ele vai registrar no capítulo 6 e versículo 12, vamos acompanhar o que Jesus fez antes desta eleição, deste chamado. Em Lucas capítulo 6 e versículo 12, Jesus vai se preparar para a eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Veja bem. Olha aí. Irmãos, Jesus sendo o Filho de Deus, o homem perfeito, antes dele chamar os seus discípulos e escolher 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos, ele passou a noite orando. Ele passou a noite orando, buscando em Deus algo a mais, para assim fazer a eleição dos 12 apóstolos. Lembrando aos irmãos que os discípulos, eles primeiramente foram chamados para a salvação. Houve o primeiro chamado para a salvação. E aqui nós podemos entender
que eles já tinham sido chamados. E aqui eles já tinham sido chamados para ser discípulos de Jesus. E agora, Jesus vai imprimir uma outra eleição. Vai chamar 12 para ser apóstolos. Você percebe que o chamado foi gradativo, a eleição foi sendo peneirada, e para isso Jesus buscou em oração para esse grande chamado. Vamos trazer para os nossos dias. Às vezes nós temos algo importante para fazer, para decidir, e às vezes esquecemos de buscar em Deus uma direção. Você precisa decidir algo, e às vezes buscamos o nosso próprio intelecto, nosso próprio conhecimento, achamos que temos já toda a razão, todo o conhecimento para fazer uma escolha, para escolher algo, para decidir algo importante. Jesus, quando entendeu que ele precisava fazer uma eleição, algo importante, ele passou a noite orando. É impressionante, irmão. Que lição Jesus vai nos dar? Ele sendo filho de Deus, ele vai se preparar para esse grande chamado, porque ele sabia da importância desse chamado. Ele sabia que era de suma importância a eleição desses 12 homens, esses apóstolos que iam dar sequência a esse ministério, a esse reino que foi estabelecido. Então eu penso que para os nossos dias nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes as pessoas trocam de emprego, trabalho, como se troca de camisa. Às vezes as pessoas vão trocando de casa com muita facilidade. Outros trocam de igrejas com muita facilidade. E assim ele vai fazendo, tomando as suas decisões, sem buscar em Deus uma direção. Nós aprendemos aqui que já que cheguei, já comecei a ouvir pelo nosso pastor, que eu não devo congregar numa igreja porque eu moro perto. Isso não é o critério que vai me decidir que igreja eu vou congregar porque ela é perto. Eu não devo trocar de trabalho simplesmente porque o outro me ofereceu mais. Eu não vou comprar um carro porque simplesmente esse carro está muito barato. Não. Eu não posso fazer esse tipo de eleição, de decidir desta forma. Jesus, ele passou a noite orando. Ele passou a noite buscando. Então significa dizer que a nossa vida aqui tem que ser pautada na direção do Espírito Santo. Eu não posso ir elegendo as coisas assim, de forma muito sumária. Eu não posso ir decidindo a minha vida assim de qualquer forma. Se você tem uma decisão séria para tomar, busca em Deus uma direção. Se você precisa optar por algo, você precisa buscar em Deus para essa grande decisão da sua vida. Veja que Jesus não foi já chamando já os 12 apóstolos. Primeiro, ele chamou aqueles que estavam sendo batizados por João, aquela grande massa de homens e mulheres. Ele os convocou para a salvação. Depois, foi o grande chamado para o discipulado. Jesus tinha um grande número de discípulos. Disse aos irmãos, ele tinha 70 e muitas pessoas estavam ao seu lado. Mas nesse momento que ele precisava chamar os 12, ele disse, eu vou me concentrar em Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito importante. Isso é de uma importância muito grande, porque nós estamos tomando decisões constantemente. Nós estamos tomando decisões constantemente. E nós não podemos se esquecer de entrar no nosso quarto. Não é exatamente somente entrar no quarto, mas buscar em Deus, em oração, para uma decisão acertada.
Um ponto importante, porque vai dar sequência a um grande trabalho. Isso mostra que Jesus deu essa importância na chamada dos 12 apóstolos. Orar antes de tomar grandes decisões. Sim, exatamente. Ele manda fazer prova e ele pede para que nós sejamos atentos a tudo e a todos. Olha, irmãos, o crente, ele tem. A Bíblia nos ensina a você dar passos certeiros. A Bíblia nos ensina a você tomar decisões certas, porque o Filho de Deus tomou essa decisão de passar a noite. Não que ele fez uma oração de 5 minutos, 10 minutinhos. Não, ele passou a noite buscando. Ele disse, agora estou preparado para fazer a eleição. Agora estou preparado para fazer a eleição dos apóstolos. E nós precisamos, se ele foi sendo o Filho de Deus, buscou essa lista em Deus. Eu penso que ele se concentrou em oração, esta lista, e apresentou ao Pai, momento muito assim, momento que precisava tomar uma decisão dessa eleição, e assim sucessivamente. Não porque Jesus chamou homens que estavam lá dentro de uma escola, não que Jesus chamou homens que estavam frequentando a escola dos rabinos, não que Jesus tinha dificuldade de chamar homens que estavam lá tirando somente nota A, que eles estavam lá se formando como teólogos. Não, absolutamente. Quando Jesus disse assim, vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens, Jesus estava dizendo a eles, vocês não estão preparados. Porque quando Jesus chama, ele disse, olha, eu quero que vocês se transformem em pescadores de homens. Jesus estava dizendo, haverá uma mudança. Eu vou preparar vocês para um grande trabalho. Quando Jesus chamou alguém que não estava preparado. E disse uma mensagem, vocês serão transformados. Vocês serão preparados. Vocês estarão aptos no futuro para ganhar almas. Então o colegiado que Jesus chamou homens que não estavam preparados. E além do mais, de não estar preparados, Jesus chamou homens muito simples. Muito simples. 4 eram o quê? Qual era a profissão de Pedro, Tiago, André, João? 4 eram pescadores. Irmão, ser naquela época como hoje, né? A pesca, hoje não, a pesca se profissionalizou muito. Hoje os pescadores vão em alto mar, tem grandes barcos, enfim, um trabalho. Mas naquela época, os pescadores se valiam de ferramentas muito rudes. Eram redes, algo simples que eles fabricavam, e ali lançavam no mar da Galileia, que era o lugar deles ali colher, fazer a sua coleta de peixes, e ali era o trabalho que eles realizavam naquele mar. Na verdade, é um mar de água doce que eles pescavam, aquela pequena empresa. Jesus chamou homens, selecionou homens para esse grande trabalho, que eram pescadores, que não tinham nenhum preparo assim específico para essa tamanha obra. Mas Jesus sabia que em 3 anos, menos de 3 anos, eles iam entrar numa escola. E Jesus, nós vamos passar aqui em pontos importantes aqui, que Jesus passou, mesmo a nossa introdução, que fala que Jesus passou a maior parte dos seus ensinos, das suas pregações, das suas proclamações, na verdade, ensinando. Ensinando. Eles passaram por uma escola de ensino, e eles tanto aprendiam de forma visual, porque você pode aprender vendo. E olha que o aprendizado visual é um aprendizado fotográfico impressionante. A criança, quando está desenvolvendo,
ela aprende muito vendo, dentro de casa, vendo as coisas, é uma forma de aprender. Mas depois você passa a aprender a ouvir. Então os discípulos viam os milagres, eles viam, eles presenciavam as coisas diante dos seus olhos. Então Jesus os carregava durante todo o dia. E eles passavam a aprender, vendo os milagres. E só que Jesus depois se ausentava, no final da tarde, chamava os seus discípulos e ia fazer todo o ensino separado. Disse: eu fiz assim, eu falei isto, eles não entenderam, mas para vocês vão entender. Eu vou passar as informações. Então os discípulos passaram a receber informações importantes a respeito do mestre. Então foi uma escola impressionante. Então essa escolha foi de suma importância. Então, como disse os irmãos Pedro, André, Tiago e João, eles eram que pescadores. E Jesus chamou um homem que era coletor de impostos, e esse foi Mateus. Foi Mateus. Jesus também chamou um outro homem, chamado Tomé, que era muito pessimista. Tomé era muito pessimista. Tomé faz parte daquele grupo das pessoas que tem dificuldade de crer. Mesmo ele vendo todos os milagres, mesmo ele presenciando tudo e ouvindo tudo que ele ouviu, ele tinha uma dificuldade enorme. Isso faz parte daquele grupo seleto de pessoas que tem dificuldade de crer. Dificuldade de crer. E irmãos, percebe que cada um tinha um temperamento, e impressionante que cada um com esse temperamento diferente, Jesus colocou esse grupo de homens assim, de forma assim coletiva, se ajuntou, e eles foram tirando as diferenças, assim, cada dia. Irmãos, a palavra de Deus, os ensinos do Senhor Jesus, vai tirando todas as diferenças, e eles vão se ajuntando, e a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela vai aperfeiçoando o crente, vai moldando o crente. Às vezes o crente chega de uma certa forma, mas a palavra vai trabalhando na vida das pessoas, e de repente, aqueles dois homens tão diferentes, estão juntos, Pedro e João. Pedro, totalmente diferente, um temperamento muito forte. João, já aquele menino já tão pacífico, mas eles estão indo junto para orar. Ou seja, as indiferenças, tudo aquilo que se opunha, agora eles estão juntos, fazendo um trabalho magnífico para o Senhor. Esse grande chamado faz essa grande diferença. Mas vamos caminhar aqui. O mestre. Seu ensino. Jesus, o homem perfeito, foi o mestre por excelência. A maior parte do seu ministério foi dedicado a ensinar e a pregar aos seus discípulos. Portanto, o ministério de Jesus foi centralizado no ensino. As Escrituras registram que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor. Elas já estavam acostumadas a ouvir os mestres judeus ensinando nas sinagogas. Porém, quando ouviram Jesus ensinando, logo perceberam algo diferente. O que era? Elas ensinavam com autoridade e não apenas reproduzindo o que os outros disseram. A natureza do seu ensino era diferente. Seu ensino era de origem divina. Aqui, irmãos, está a grande diferença do mestre dos mestres. Jesus não veio trazer aqui aos homens um ensinamento que foi colhido nas escolas dos rabinos. Não. Jesus trazia um ensinamento dele? Não. Jesus trouxe um ensinamento, Jesus trouxe palavras, Jesus trouxe uma doutrina,
Jesus trouxe aqui para a terra algo que ele trouxe do Pai. Jesus, ele não falava de si mesmo. Jesus sempre enfatizava aos seus discípulos e às multidões que as suas palavras eram oriundas do Pai. Jesus disse: essas palavras vocês não recebem porque elas não são daqui, elas são de lá de cima. Vocês resistem a um ensinamento que não é da terra, é do céu. Ou seja, quando Jesus chegou aqui, irmãos, ele chegou com as palavras, com os ensinamentos do Pai. Então, as pessoas que ouviam Jesus falar, disse: esse ensinamento não é como o ensinamento dos rabinos. Eu não estou aprendendo aquilo que já ouvi nas sinagogas, nos templos. É um ensinamento diferente. Ele fala com quem tem autoridade. Ele fala diferente. Então, os ensinamentos de Jesus, irmãos, atraíam as multidões. As pessoas queriam ouvir. E ao ponto de Jesus, às vezes, subir aos montes, se afastar. Às vezes, Jesus entrava dentro de um barco e se afastava para poder ensinar, porque as multidões vinham em massa. Queria ouvir os ensinamentos de Jesus. E uma certa feita, uma mulher deu um grito. É impressionante, porque aquela mulher foi segurando. Ela foi segurando, e de repente ela não aguentou. Ela deu um brado no meio da multidão, porque, irmãos, era algo impressionante ouvir Jesus falar. E as suas palavras entravam assim e penetravam. Ganhavam um espaço dentro do interior de uma pessoa, que a pessoa não suportava os ensinamentos de Jesus. Jesus falava diferente. Ele era realmente o mestre dos mestres. E aquela mulher deu um grito e disse: bem-aventurado foi o ventre que te gerou e os peitos que te amamentaste. Bem-aventurado. Isso é um grito, irmão. Um grito. Um grito, uma explosão. As pessoas ficavam impactadas pelo ensinamento de Jesus. Então Jesus não foi mais um ensinador. Ele não foi mais um rabino. Ele não foi mais um mestre. Ele realmente trouxe uma palavra do céu para aqueles que não tinham esperança. Ele tinha uma palavra para aqueles que estavam tão desesperançados. Seu exemplo. Foi por isso que o nosso comentarista fala que o seu ensino era de origem divina. Irmãos, se as nossas palavras também têm que ser a mesma. As palavras do crente têm que ser de origem divina. Nós não temos palavra própria. Não, a palavra do Senhor, ela é de origem divina. De origem divina. E o Espírito Santo nos faz lembrar de que palavras? As palavras ditas pelo Senhor. Não são as minhas palavras, são as palavras ditas pelo Senhor. Então, é de suma importância. Quando nós falamos de forma origem divina, inspirada pelo Espírito Santo, esta palavra, ela é impactante. Ela é transformadora. As multidões se achegam. O reino das trevas é abatido. Os milagres passam a acontecer. Vidas são transformadas. Porque a palavra do Senhor, ela é um divisor de água, é como um martelo que esmiuça a penha. As pessoas dizem: mas que palavra é esta que você está falando? Eu nunca ouvi. Quando Jesus conversava, irmãos, com as pessoas começavam a tremer. Ficavam assim impactadas. Lembra daquela passagem de Cleófas? Cleófas ou Cleófatas? Cleófas, né? Cleófas. Ele estava voltando para a aldeia, junto com o seu companheiro, e Jesus se aproximou dele
e fez algumas perguntas a respeito do que eles estavam conversando. E Jesus foi falando a respeito dos profetas, e que ele deveria vir, e que ia morrer, mas que ia ressuscitar. Irmãos, foi o suficiente dos homens ficarem impactados. E depois eles revelam lá dentro da casa e disse: você lembra que ele estava falando conosco no caminho? O meu coração ardia. Aleluia. O meu coração ardia. O seu ardia também? O meu também ardia. Era impressionante. Um viajante se aproximou e encostou em dois homens que estavam conversando, mas só no fato dele começar a dizer a respeito da palavra, já foi o suficiente do coração começar a arder. Porque as palavras de Jesus... Irmãos, nós não precisamos aumentar nada do que está escrito aqui, não, para o coração de alguém arder. Tem gente que pensa que se aumentar alguma coisa que está escrito na palavra do Senhor, vai gerar impacto. Não, Jesus só contou aquilo que estava escrito. Também não precisa diminuir, porque para gerar impacto, às vezes para gerar impacto você aumenta. E às vezes para gerar impacto você diminui. Mas aqui, irmão, já está selada a palavra do Senhor. É você só dizer as palavras que está escrita aqui, é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais, já está aqui, irmãos. E Jesus usou esta palavra. Quando ele entrou no templo, lhe deram o livro. O que ele fez? Ele leu a palavra. Ele leu o livro de Isaías. Ele fez uso desta palavra. Então nós não precisamos aumentar. E Paulo faz recomendação a respeito de pessoas que iam arrumar uma outra doutrina. Paulo fala de duas doutrinas. Paulo fala da doutrina dos homens. Às vezes a pessoa arruma uma outra palavra. E depois ele vai mais adiante. Paulo vai dizer a respeito de pessoas que iam fazer doutrina de demônios. Irmãos, nós não podemos fugir da simplicidade do Evangelho. Esta aqui é a palavra. É com esta palavra que você vai vencer. Jesus usou esta palavra. Então, e nós como os discípulos do Senhor Jesus, nós temos que usar a mesma palavra. Porque quando nós fugimos da doutrina, quando nós fugimos desse ensinamento, incorre perigo. Nos afastamos da simplicidade do Evangelho e passamos a infligir este Evangelho. Vamos prosseguir? Seu exemplo. Jesus ensinou seus discípulos através do exemplo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso o distanciou-se dos escribas e fariseus que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Os discípulos se sentiram motivados a orar quando viram seu mestre orando. As palavras de Jesus eram acompanhadas de atitudes práticas. E de nada adianta a beleza das palavras se elas não vêm acompanhadas pelas ações. O povo se convence mais rápido pelo que vê do que pelo que ouve. Por isso o mestre exortou os seus discípulos a serem exemplos. Impressionante, irmãos. A didática de Jesus, a pedagogia que Jesus usou e que passou para os seus discípulos, vai muito além daquilo que os escribas e os fariseus faziam. Vai muito além. Jesus começou a condicionar esses discípulos a ter uma postura diferente, a se portar diferente. Jesus começou a dizer: olha, aquilo que vocês transmitirem ao povo, vocês façam. As pessoas precisam ver em vocês algo diferente.
Vocês não podem ser um mero ensinador. Vocês não podem ser mais um escriba, mais um fariseu. Não, vocês precisam ensinar as pessoas, mas viver aquilo que vocês estão ensinando. E as pessoas, irmãos, estão de olho. Lembra-se que aquele Eliseu, quando ele começou a passar em frente da casa da sunamita, eu penso que não houve ali um diálogo. Ele só passava em frente. Mas a forma que aquele homem passava, a conduta daquele homem, foi o suficiente para ela chamar o seu esposo e disse: bem, eu estou impactada. Passa tantas pessoas aqui em frente em nossa casa, mas passa um homem diferente. Impressionante, né, irmão? Passa um homem diferente aqui. Ele transmite algo somente no passar. Mas percebe que quando você está às vezes em um determinado lugar que ninguém te conhece, ninguém te viu, te vê pela primeira vez, e você está ali, e alguém diz: escuta, você é crente? Você é crente? Irmãos, nós somos chamados para ser luz neste mundo. Esse mundo está imergido em trevas. Esse mundo está apodrecendo. E se ele está apodrecendo, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Aonde está se apodrecendo, chega o sal, chega o tempero. E aonde não tem luz, você é a luz do mundo. Então precisamos ser diferentes. As nossas atitudes. O padrão do mundo não é o nosso padrão. Porque o padrão do mundo é o padrão das trevas. E quem impera lá é o príncipe das trevas. E Jesus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então você agora vai causar uma mudança. Não porque você apenas pelo um caráter que você, um berço que você teve. Não, porque a palavra de Deus, ela vai além. Quando você usa essa palavra, irmãos, as pessoas passam a não dormir mais. Uma palavra que você diga, algo que você fala, a pessoa diz uma palavra. E que palavra foi essa que você disse? Jesus te ama. É o suficiente. Jesus te ama. Essa palavra entra como uma flecha, como uma espada. Diz: Jesus me ama. E o Espírito Santo pega esta palavra e carrega ela, e recheia ela de poder. E as pessoas são transformadas. Irmãos, não vai pensar que a pedrinha que Davi soltou foi o suficiente para derrubar um gigante. Não, uma pedrinha, um homem daquele tamanho. Só que aquela pedra, irmão, foi carregada de poder. Oh, irmãos, as nossas palavras têm poder. O Espírito Santo vai te usar para mudar a história. Às vezes aquela pessoa que está trabalhando ao seu lado está precisando de ouvir uma palavra. E você tem esta palavra, você tem esta explosão, você tem essa dinamite. Foi por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha, porque esse Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Ele escreve para quem? Para os romanos. Que eram orgulhosos, às vezes, pensando que tinha título, tantas coisas. Paulo disse: não, esse Evangelho aqui é que tem poder. Esse Evangelho aqui é que causa as mudanças que os homens precisam. Mas vamos caminhar. O método. Os teólogos têm observado que o método usado por Jesus para recrutar seus discípulos é variado. De fato, a Escritura mostra que, algumas vezes, a iniciativa do chamamento parte do próprio Senhor Jesus. Enquanto pregava e ensinava, Jesus observava as pessoas que iria chamar. Em alguns casos, o chamamento veio através da indicação do Batista. Houve também pessoas que se ofereceram para serem seguidores de Jesus. E finalmente existiram os que foram conduzidos até Jesus por intermédio de amigos. Desta forma, todas as classes foram alcançadas por Jesus. E foi dentre esses seguidores que Jesus chamou 12 para serem seus apóstolos.
É impressionante, irmãos, que o método que Jesus usou para chamar os seus discípulos. A iniciativa, outras pessoas se ofereceram a ser seguidores. A Bíblia fala de 3 classes de pessoas que se ofereceram a ser seguidores de Jesus, mas eles tinham prioridades. Com o relacionamento familiar, com os seus negócios, com o seu trabalho, e enfim. Olha, irmãos, Jesus foi muito claro. Jesus foi muito enfático quando ele fala a respeito daqueles que o seguem. Quando Jesus disse àqueles que não deixar pai, mãe, deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Não que Jesus estava pedindo para que vocês odiassem as suas famílias. Não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus pediu para que eu abandonasse a minha família. Não, eu acho que nós estamos num momento muito oportuno para falar sobre esse assunto. Jesus nunca ensinou que as pessoas deveriam abandonar, odiar os seus parentes, nada disso. É que Jesus estava dizendo aqui em grau de importância. A importância que você dá para o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, buscar em Deus, o serviço de Deus, amar a Deus é em primeiro lugar. É em primeiro lugar. A Bíblia diz que Jesus, depois de 30 anos, ele deixou toda a sua família. Ele deixou os seus irmãos, ele deixou a sua mãe, ele deixou tudo, porque disse, agora eu tenho uma proposta. É o ministério que meu pai me entregou. E nós precisamos entender essa prioridade do reino de Deus. Essa prioridade é muito importante. Precisamos dar ênfase no chamamento. Esse chamado que Deus lhe deu tem essa importância, esse peso de prioridade, o grau de importância. Não que você deve odiar a sua família. Não, pelo contrário. Há muitas pessoas que pegam por aí e fazem uma doutrina errada sobre isso. Não. Como que fosse um objeto de rejeição. Jesus disse que não. Jesus está dizendo do grau de importância que o reino de Deus tem na nossa vida. O reino de Deus tem essa importância. Amar a Deus sobre todas as coisas. A intensidade do nosso amor para com Deus, irmãos, é em primeiro lugar. O custo, Jesus disse bem claro quais são as implicações envolvidas na vida daquele que o aceitasse o chamamento para ser seu discípulo. Tornar-se discípulo é bem diferente de se tornar um simples aluno. No discipulado, o seguidor passa a conviver com o mestre, enquanto na relação de professor-aluno, essa prática não está presente. O aprendizado acontece dioturnamente. E não apenas durante algumas aulas, dada em domicílio ou numa sala. Quem quiser segui-lo deve, portanto, avaliar os custos. Seguir a Cristo envolve renúncia. Significa submissão total a Ele. Jesus lembrou as pessoas desse custo, pois não queria que eu seguisse apenas por empolgação. Muitos querem ser discípulos, mas não querem renunciar nada. Às vezes precisamos sacrificar até mesmo o nosso relacionamento religioso na nossa família. Abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. O que o mestre está requerendo de você? Ontem nós ouvimos aqui, irmãos, uma mensagem muito impactante a respeito desse mesmo assunto. Nós precisamos entender que esse chamamento do Espírito Santo para com a nossa vida vai ter assim um custo. Um custo. Existe um preço a pagar para aqueles que seguem a Jesus. Muitos querem seguir a Jesus e tornar seus discípulos, mas não querem pagar nada. Pelo contrário, ele quer somar.
ele quer ganhar. Eu estou tendo algum aproveito, seguir o mestre? Sim, então eu vou seguir. Mas se tiver que pagar um preço, tiver que pagar um preço do tempo, pagar o preço de alguma coisa, abdicar das minhas horas, do meu lazer, da minha convivência, do meu bom sono, estar envolvido na obra vai te implicar alguma coisa, então eu não quero. Irmãos, o Espírito Santo está de olho em você. Ele está de olho. E vou dizer, aqueles que se envolvem, aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus, você pode ter certeza, você tem uma vida diferente. Você tem uma vida diferente. Há um estabelecer do Espírito Santo. E um dia Pedro disse, Senhor, eu larguei as minhas redes. Eu larguei o meu trabalho. Pedro, às vezes, pelo primeiro chamado que ele teve para a salvação, ele voltou para as redes. No chamado para o discipulado, ele voltou para as redes. Foi quando ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ali ele estava dizendo, Senhor, eu não sou digno. Eu arruma outro. Às vezes, irmãos, nós estamos tentados a voltar, dizendo, Senhor, eu não sirvo. Eu não tenho esse jeito para ser esse pescador de almas. Afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Mas Jesus, irmãos, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Você dizendo, Senhor, se afasta de mim, imagine você dizer, afasta, Senhor, de mim, eu sou um homem pecador. Ele estava com a mão na rede. Ele tinha voltado a pescar. Ele tinha voltado ao seu trabalho. E Jesus vai atrás de Pedro, porque Jesus sabia que ele era uma peça muito importante dentro desse trabalho. Mas, irmãos, é impressionante como nós, assim, podemos perceber essa intimidade do Espírito Santo para conosco, para esse grande trabalho, para essa grande obra. E esse custo, esse peso que no exercício da obra do Senhor é de suma importância. Às vezes, eu quando fui chamado para o trabalho, a primeira vez que eu fui chamado para o ministério, eu fui muito feliz. Mas a segunda vez que me chamaram, irmãos, eu chorei muito. Chorei escondido. Porque eu sabia da responsabilidade, já estava mais maduro. Eu disse, E eu relutei quase um mês para dizer sim. Porque é um chamado de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E nós precisamos ter consciência desse custo, desse peso, dessa chamada que o Espírito Santo lhe convoca. Se você sente essa chamada do Espírito Santo, pode vir, venha feliz, que é gratificante. É muito bom você passar horas e horas pensando no reino de Deus, trabalhando no reino de Deus, e assim sucessivamente. E Jesus diz para Pedro, Pedro, essas redes que você deixou terão um peso muito grande. Porque aqueles que me seguem, Pedro, terá 100 vezes mais nesta vida. E depois a vida eterna. Oh, aleluia! Nós estamos vivendo nesse 100%. É que você não se apercebe. Você às vezes não se apercebe que esse 100% está incluído no dia a dia que você está vivendo. Nesses momentos que você está passando na casa do Senhor, no trabalhar na obra de Deus. Enquanto você está trabalhando na obra do Senhor, você está envolvido com a obra do Senhor, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. A sua roupa não gasta. Aleluia. O seu sapato não gasta. As coisas começam a ter uma mudança na sua vida que você às vezes não se percebe. Não se percebe que quando o povo saiu do Egito e passou ali o Mar Vermelho, o que Deus fez com aquele povo? Eles foram todos curados.
nenhuma enfermidade. A roupa não gastava, o sapato crescia. Às vezes eu fico pensando nesse sapato, esse bebê que nascia, e colocava um sapatinho nele, com 3 meses, 6 meses, 1 ano, o sapatinho ia espichando, ia crescendo, a roupa ia... Porque o efeito hoje é o contrário. Você compra uma camisa e a camisa está servindo certinho, principalmente aqui no colarinho. Depois de umas 3 lavadas, não fecha mais, porque a camisa encolheu. Mas no milagre no Egito, as camisas aumentavam. É o milagre do Senhor Jesus em nossa vida. Irmãos, há um milagre em nossa vida. Há um poder, há uma graça desprendida para aqueles que servem ao Senhor. Então não pense que você está servindo ao Senhor e não está acontecendo nada. Está acontecendo aqueles que servem ao Senhor. Está acontecendo. E todo dia e toda hora. Treinamento. Mudança de destino. No treinamento dado aos discípulos, a cruz ocupa um lugar central nos ensinamentos do Mestre. A cruz de Cristo aparece como um divisor de águas na vida dos discípulos. Uma mudança de rumo ou destino. A vida com Cristo é cheia de vida. A vida com Cristo é cheia de vida, na verdade, vida em abundância. Mas, por outro lado, é uma vida para a morte. Quem não estivesse disposto a morrer, não poderia ser seguidor autêntico. A cruz muda o destino daquele que se torna seguidor de Jesus. Ele garante paz e vida eterna, mas somente para aqueles que querem morrerem, para o mundo. Olha, irmãos, não existe vida abundante sem que tenha esta renúncia. Por que muitas pessoas hoje não estão vivendo uma plenitude? Por que tem pessoas hoje que não estão vivendo dentro desta plenitude que a Bíblia fala, vida abundante? É porque não querem abraçar a cruz de Cristo. Não querem realmente viver este evangelho. Não querem viver exatamente essa renúncia de morrer. Eu decidi morrer para o mundo e viver para Cristo. Isto é renúncia, isto é abraçar a cruz. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, renuncie-se a si mesmo. Tome a cruz de cada dia e siga-me. Então são atitudes que você precisa fazer. E essa tomada de atitude é você que precisa fazer. Não é o seu irmão que vai fazer por você, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer essa renúncia. Dizer, eu vou morrer para o mundo e vou nascer para Cristo. E eu vou pegar esta cruz, eu vou renunciar e vou seguir o Mestre. Mesmo que venha custar a minha vida. Esses homens aqui, irmãos, renunciaram tudo. Renunciaram tudo. Dos seguidores, dos discípulos de Jesus, o único que não foi, que a Bíblia não registra, e os dados que se passam, foram mortos, foram degolados, foram crucificados. O único foi João, que Jesus disse que ele ia realmente ter uma grande velhice. Impressionante, pagaram um preço muito alto. E o escritor aos Hebreus vai dizer que deles preferiram a morte para ganhar algo a mais. Então, seguir ao Senhor compreende, irmãos, algo muito mais. Não é apenas algo simples, que alguém diz, não, isso é coisa simples, eu vou levantar minha mão e vou ser um seguidor de Jesus, eu vou ser um discípulo, eu vou fazer. Não. Seguir ao Senhor compreende muito mais do que isso. É você fazer essa entrega. É você se entregar totalmente. E quando você se entrega, faz essa entrega totalmente ao Senhor, você pode ter certeza
que você vai caminhando dentro deste rio, e você vai se entregando, de repente você vai vendo as águas subindo, de repente o Espírito Santo fala assim, olha, caminha mais um pouco, e você vai se jogar nas águas do Espírito, e você vai viver nessa plenitude. É impressionante, irmãos. Às vezes nós queremos ficar na margem, e dizer, eu vou ficar por aqui, porque aqui eu tenho mais firmeza, eu vou tomar conta da minha própria vida. Não, deixa a sua vida ser dirigida pelo Espírito Santo. Faça essa entrega total, e você vai ver. Os discípulos relutaram a isso. Pedro foi um que relutou, voltou a pescar. E no finalzinho de tudo, ele voltou a pescar, mas Jesus foi atrás de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Disse, eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus voltou a dizer, Pedro, você me ama? Ele disse, eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro relutou muito a isso, mas depois que ele entendeu e foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão, a primeira rede que ele lançou, a Bíblia diz, fala em 4.000 almas. Glória ao Senhor. Existe um potencial muito grande, irmãos. Existe um potencial muito grande. Há uma grande obra, você pode fazer. Mas quem era Pedro? Pedro é aquele que lançava a rede no mar da Galileia. Era um homem rude, um homem simples. Mas de repente agora, ele é um homem que se levanta nos demais, no meio de um povo, numa cidade aglomerada de pessoas, uma grande festa em Jerusalém. Pedro levanta e diz, esses homens não estão embriagados, sendo agora a 3ª hora do dia. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que o Espírito Santo ia ser derramado no nosso meio, e aí está acontecendo no dia de hoje. E ele começou a trazer uma mensagem poderosa, e depois os homens disseram, o que nós precisamos para receber isto? O que nós precisamos? E Pedro lança a rede, e ele arrasta 4.000 almas para o reino de Deus. É impressionante, irmãos. 3.000 almas. 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Eu estou aumentando 1.000 aqui, né? Estou muito animado. Outra, né? Outra de 4. É impressionante, irmãos. E que nesta manhã você possa assim entender perfeitamente que você pode ser esse discípulo do Senhor Jesus para ganhar almas, para fazer a diferença aqui nesta terra. Então, a cruz de Cristo dá esta mudança. Essa mudança. Essa conversão. O que é uma conversão? Conversão é quando você pega o seu carro e você está dirigindo, de repente fala conversão à direita, você muda de destino. Você está numa trajetória e agora você vai fazer ali uma conversão para a direita ou para a esquerda. A cruz de Cristo te dá um outro rumo. Te dá um outro rumo. Isso aconteceu na vida de Paulo. Ele estava num caminho, e esse caminho para ele era Damasco, e ele disse, aqui eu vou chegar nessa cidade, vou manietar os homens, vou arrastar para Jerusalém. Mas lá no meio do caminho, já chegando na cidade de Damasco, ele recebe uma palavra, ele vê um clarão, ele vê uma palavra que sai e entra dentro do seu peito e explode. E a palavra foi esta, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele caiu no chão. E ele cai no chão e diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Irmãos, naquele momento, Paulo ele pega a cruz. Ele muda de curso. Ele muda de caminho. Ele muda de atitude. E se transforma num poderoso homem nas mãos do Senhor. É mudança, irmãos. É atitude. É entender perfeitamente o chamado do Senhor para essa grande obra. É exatamente onde nós vamos entrar, pregar e ensinar. Já foi dito que o ministério de Jesus consistia no ensino da palavra de Deus para a pregação do evangelho do reino e na cura dos doentes. No texto de Lucas 9:12, vemos Jesus enviando os 12.
E convocando-os, os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Pregar é a tradução do verbo grego kerisso, que possui o sentido de proclamar, como um arauto. Jesus treinou seus discípulos com uma missão específica: serem proclamadores do reino, da mensagem do reino de Deus. Proclamar o evangelho do reino ainda continua sendo a principal missão do corpo de Cristo. Quando a igreja se esquece desse princípio, ela perde o seu foco. Eu penso, irmãos, que uma das coisas que o inimigo quer fazer, e ele está assim, com a sua munição voltada para a igreja, para o reino de Deus, é nos tirar do foco. É fazer com que a igreja de Deus se distraia, para que as pessoas saiam da posição exatamente para a qual foi chamado. Eu me lembro que eu passei, quando eu dirigi uma igreja, já assim, um período mais ou menos de 4, 5 meses, tratando de alguns casos na igreja, de problema. E um dia eu me sentei na igreja, assim, a igreja estava vazia, eu me sentei bem assim no púlpito e estava ali sozinho, pensando na obra de Deus e os problemas, e o Espírito Santo me incomodou, e veio o entendimento, que eu entendi perfeitamente que foi do Espírito Santo. Como dizendo assim: Marcos, já fazem tanto tempo que você está desfocado. Você está jogando as ferramentas, as redes, em lugares errados. Você está concentrado em algo que você não foi chamado. Você está dando foco em algo que não está dando resultado no reino de Deus. Você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado para um excelente trabalho. Impressionante como o diabo vai jogando isca. Ele joga a primeira, você pega. E depois joga a segunda, você pega. E vai jogando as iscas e você vai pegando essas iscas. E vai tirando você da concentração para a qual você foi chamado. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem um foco. O povo de Deus, ele tem um foco. O reino de Deus tem um foco. Jesus, ele chamou os seus discípulos e disse: agora vocês vão receber o Espírito Santo. Soprou sobre eles. E depois, ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém e de lá vocês serão revestidos de poder. Ou seja, houve um preparo, um revestimento para uma missão específica, para um trabalho. E esse trabalho, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Depois ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós temos um foco. E o inimigo, ele quer fazer com que você saia deste foco e se envolva com outras coisas. E seu tempo começa agora a se desgastar com outras coisas, envolvido com tantas coisas desta vida, e às vezes, até mesmo na igreja. Tira você do foco. E você fica ali meses e meses, desbaratando uma coisa e outra, e você sai daquele foco. Mas que o Espírito Santo possa estar com esta palavra te iluminando, te ajudando a você entender que você tem uma missão aqui na terra. Nós temos uma proposta aqui na terra. E nós não podemos ficar adormecidos com essa proposta. Anestesiados, adormecidos. Quando nós lemos as cartas de Paulo, ou mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que esses homens estavam altamente comprometidos com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. E eles queriam, irmãos, avançar, e aonde tinha terras, aonde tinha gente, aonde tinha povos, aonde tinha pessoas, eles queriam falar do amor de Jesus, eles queriam ensinar, eles queriam pregar. E nós não podemos sair desse foco, desse mesmo projeto. Jesus se ausentou, mas a palavra foi dita: eu quero que vocês entrem na cidade de Jerusalém.
Eu quero que vocês avancem em Samaria. E eu quero que vocês vá até os confins da terra. É a missão da igreja, é a missão do povo de Deus. Esse é o grande chamado. E o tópico 2, do ponto 4, o Evangelho de Cristo provê tanto a cura para a alma, como também para o corpo. O Evangelho de Mateus revela com clareza que o Senhor Jesus proveu tanto a cura como a libertação para todos aqueles que se achegassem a Ele com fé e contrição. Frank Stage, o teólogo americano, observa que, embora a obra redentora de Cristo tenha o seu centro na cruz, Ele já era o redentor da doença e do pecado durante o seu ministério terreno. Os discípulos, portanto, precisavam levar à frente essa verdade a todos os locais. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele vem encarregado de a cura da alma, mas também ele liberta as pessoas das suas enfermidades e dos seus males. Nós precisamos pregar o Evangelho que Jesus cura, que Jesus transforma as pessoas. Há muitas pessoas que estão doentes, pessoas enfermas no corpo e como também enfermas na alma. Parece que ao passar dos anos, nós não oramos mais para Jesus curar de dor de cabeça. Estou com dor de cabeça e logo pensamos não vou falar o nome, já pensamos num remedinho, mas antigamente, irmãos, a igreja tinha uma confiança muito forte no poder da cura. Ficava-se doente em casa, a primeira coisa que a gente pensava era na oração. E vinha, ora por mim porque eu estou com uma dor de cabeça. E orava e Jesus curava. Aleluia! Ora por mim porque eu estou com uma dor aqui. E era poucos remédios que tinha a respeito desse assunto, porque as pessoas confiavam na cura. Irmão, Jesus cura. O diabo quer afastar, e esses milagres estão para nós. Então o pai e a mãe iam lá na cama, e estendia a mão sobre o filho, e fazia uma oração, e daqui a pouquinho a criança estava dormindo e estava curada. Aleluia! Glória ao Senhor! Irmão, Jesus cura sim! Ele cura as nossas enfermidades. E as pessoas, quando Pedro estava ali, no início do ministério, e chamaram Pedro e disse: olha, Pedro, nós temos uma mulher aqui, que era uma mulher maravilhosa, ela fazia tantas coisas, olha aqui as roupas que ela fazia, ela costurava, ela era uma mulher muito prendada, mas Pedro, ela morreu. Pedro disse: onde ela está? Ela está aqui nesse quarto, aqui em cima. Irmãos, é impressionante. Eles chamavam as pessoas e Jesus ressuscitava os mortos. As pessoas eram curadas. Pedro, ele entrava na cidade e de repente eles entenderam algo muito mais e a multidão era muito grande, então eles pensavam: Pedro vai passar aqui na parte da manhã sim, e quando ele passar na parte da manhã, o sol vai projetar por esse outro lado, então vamos colocar os enfermos do outro lado, porque quando Pedro passar, a sombra vai projetar e as pessoas serão curadas. Mas imagine só, irmãos, a sombra de um homem curar. A sombra de um homem fazia com que as pessoas se levantaram das suas cadeiras, aleijadas, cegas, mudas, surdas, eram curadas. Eu saio aqui desta manhã, irmãos, impactado, entendendo perfeitamente que nós podemos fazer muito mais para o reino de Deus. Nós podemos fazer muito mais para o reino de Deus. E está escrito na palavra do Senhor que isso é possível acontecer. Mas foi para o tempo dos apóstolos. Irmão, Jesus disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Glória ao Senhor. Aí está, irmãos, aquilo que a Bíblia diz 100 vezes mais. Aí diz: mas como? Como pode?
Deus faz assim. Vamos para a nossa conclusão, irmãos? Meu Deus, são 10h30. Que maravilha, né, irmãos? Aprendemos nessa lição sobre a importância que o ensino tem na formação do caráter cristão. Jesus ensinou os seus discípulos. Esse ensinamento, irmãos, que Jesus trouxe, ele trouxe um caráter assim, muito simples. Às vezes eu fico pensando da forma que Jesus ensinava, ele sendo realmente muito impactante. Jesus usava as coisas muito simples para as pessoas entenderem. Muito simples. Ele usava a ovelha para dar ensinamento de alguém que estava perdido. Ele fala de uma ovelha que foi desgarrada e o pastor deixou 99 e foi em busca de uma. Jesus vai falar sobre algo que as pessoas conheciam. As pessoas conheciam o que era a ovelha. Então Jesus trazia ensinamento de ovelha, ele sabia o que era ovelha. Jesus trouxe ensinamento, irmãos, assim de forma figurada, sobre semente. Jesus fala do semeador que saiu a semear e jogou a semente, e a semente caiu em uma terra boa. As pessoas entendem. Uma terra que tinha espinho, uma terra cheia de pedras, mas depois Jesus fala de uma semente que caiu numa boa terra. As pessoas compreenderam a respeito da palavra do Senhor. Jesus vai falar sobre a respeito de uma mulher, um ensinamento a respeito do reino, de uma mulher que tinha 10 moedas. E Jesus vai trazer esse ensinamento pedagógico para que as pessoas pudessem compreender que aquela mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. E Jesus vai dar ênfase que aquela mulher parou o seu trabalho, acendeu uma lâmpada e foi procurar aquela moeda perdida, para que as pessoas pudessem compreender e entender o reino de Deus, a importância de uma moeda, a importância de uma ovelha. Jesus vai trazer ensinamentos, irmãos, a respeito da construção de uma casa. Jesus vai falar sobre a respeito de um homem que construiu sua casa sobre uma areia. E Jesus vai falar sobre a construção de uma casa na rocha. E Jesus vai usar o vento para trazer ensinamento que o vento derrubou a casa que foi construída na areia. Irmãos, ensinamentos simples. As pessoas ficavam ouvindo aqueles ensinamentos tão simples e entendiam. Quanta simplicidade no Evangelho de Cristo. E às vezes a gente fica a lamentar de pessoas que querem trazer um ensinamento tão difícil, irmão. A pessoa não sabe nem o que está falando. Usa um termo que as pessoas dizem, não sei o que foi que falou. Eu não entendi nada. E às vezes muda até a voz. Falava meio fino, depois não falava, fala grosso. Ou ele fala grosso, depois fala meio... E para mostrar que é muito entendido. Irmão, Jesus usou uma linguagem acessível, uma linguagem universal, que os leigos, as pessoas simples, passavam a entender o que Jesus estava transmitindo. Então, quando você for falar de Jesus para uma pessoa, você não precisa usar uma palavra que as pessoas não vão te entender para dizer que é ênfase, que a palavra é de Deus. Se eu usar uma palavra difícil, as pessoas vão dizer, então é de Deus. Não. Conta uma história, conta uma parábola, conta alguma coisa que as pessoas possam entender que você está dizendo a respeito do mestre. Ele, sendo o mestre, ele passou a informação de forma que as pessoas pudessem entender perfeitamente. O ensino de Jesus, ele foi completo, atendendo todas as áreas. Aqueles que eram mais simples entendiam, mas aquelas pessoas que eram que tinham um conhecimento também entenderam perfeitamente o que Jesus estava passando. Então, seja esse ensinador, seja essa pessoa que vai trazer esta mensagem,
Então, essa conclusão é de suma importância. Jesus ensinou os seus discípulos, mas não ensinou de qualquer forma. Nem tampouco lhes deu qualquer coisa como conteúdo. Ele lhes ensinou a palavra de Deus, mas até mesmo o ensino da palavra de Deus, para ter eficácia, precisa ser acompanhada pelo exemplo, vale-se de recursos didáticos eficientes, firmar-se em valores e possuir um objetivo claro e definido. Irmãos, seja o mais claro possível, para que as pessoas possam te entender, compreender, porque é um momento muito importante que você está passando um ensinamento, você está passando uma informação, e Jesus, no meio daquela massa humana, aquela quantidade de pessoas, Jesus procurava um jeito, uma pedagogia, uma forma fácil para que eles pudessem compreender. Tudo isso encontramos com abundância nos ensinamentos de Jesus. Ao seguir seus ensinos, temos a garantia que o hiato existe entre o professor e o aluno, entre o educador e o educando, desaparecerão. Desta forma, teremos um ensino eficiente. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa nos ajudar de uma forma poderosa. E que possamos nos basear nos ensinamentos de Jesus. E nos tornar esse discípulo. Primeiro chamado para a salvação. O segundo chamado para o discipulado. E o terceiro chamado para o apostolado. É um caminho a seguir. Glória ao Senhor. Há um caminho a seguir no reino de Deus. Pode caminhar, pode avançar. Deus conta comigo e Deus conta com você. Nós precisamos crescer no reino de Deus. Nós precisamos avançar. Há muito o que fazer aqui no reino do Senhor, no reino de Deus. E nós precisamos dizer, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu preciso fazer algo. E pode ter certeza de uma coisa, Deus está aqui para te capacitar. Eu não sei nada, eu sou um pescador, eu não tenho um preparo. Jesus está dizendo, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Deus quer pegar as pessoas, lapidar e preparar para esse grande trabalho. Amém? Nosso irmão. Vou procurar dar um testemunho rápido e objetivo aqui. A gente é chamado para ser discípulo e muita gente fala, eu não vou porque vai ter cruz. Mas não existe só cruz no discipulado. No mundo tereis aflições, mas eu trarei alívio. Então, vou dar um exemplo prático. Ontem eu vim na Santa Ceia, com o espírito de cultuar, adorar o nosso Senhor. E no fim acabei recebendo um milagre ontem. Não tive vergonha de chorar em público, porque acho que isso aí não é vergonha. Chorei, porque Deus amoleceu meu coração ontem. Então, às vezes a gente tem a fé pequena, pastor. E eu trabalho no posto de saúde, venho sendo muito perseguido, estou de férias, vou reassumir amanhã. E passei o mês inteiro orando, sozinho, mas acho que não busquei a força de Deus, talvez um pouco de autossuficiência. E o pastor pregava ontem sobre amor ao próximo. E o amor ao próximo é muito amplo. Não só socorrer um ferido que está caído na rua, um que foi... Isso é um exemplo. Por exemplo, perdoar também é amor ao próximo. E ontem eu consegui perdoar meus perseguidores. Com a ajuda de Deus. Amém. Não por mim. Ele me auxiliou. Foi uma coisa sobrenatural ontem. Eu estava pensando em vingança, em xingar, brigar. Mas o fruto do Espírito não é. As armas de Deus não é xingar, retrucar, se vingar. As armas de Deus são diferentes. As armas de Deus são paciência, longanimidade. Então, ontem eu consegui um milagre aqui nessa igreja, ontem. Amém. O pastor pregava, eu não tenho vergonha de chorar, chorei mesmo.
Chorei porque Deus amoleceu o meu coração. E Deus pode fazer isso para todos vocês aqui, não é só para mim. Deus veio para todos. Então ser discípulo não é só cruz, tem o alívio também. Ele traz, como ele trouxe no deserto, o maná, trouxe o fogo. Ele caminha com a gente. Ele chamou Abraão, ele deu a direção para Abraão, ele protegeu Abraão, ele dá o chamado, mas ele dá a proteção também. Obrigado, Amém. Jesus, por tudo. Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Amém. Glória a Deus. Não pense que Deus vai te chamar. Quando me aposentar, eu vou trabalhar para o Senhor. Está faltando só mais 3 anos para me aposentar. Está faltando 5 anos. Está faltando 10 anos. Aí eu vou dedicar a minha vida para o Senhor. Não. Deus chama as pessoas ocupadas. Deus chama as pessoas que estão trabalhando. Deus chama as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Deus chamou Davi para um trabalho. Ele estava brincando? Ele estava dormindo? Não. Ele estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Deus chamou Gideão para um trabalho. Ele estava o quê? Malhando trigo no lagar. Deus chamou Eliseu. Ele estava trabalhando, arando juntas de boi, trabalhando a terra. Deus chamou os seus discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando. É nesta atividade que você está fazendo, é nesta ocupação que você está fazendo, é nesse trabalho que você vai receber o grande chamado para o Senhor. Deus chama aqueles que estão fazendo alguma coisa aqui nessa terra, porque tudo que estamos fazendo é para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor Rosilino. Paz do Senhor, irmãos. Eu pedi, irmãos, esta oportunidade para fazer uma intervenção. Apenas para chamar a atenção de todos sobre uma circunstância que envolve o discipulado. Como nós aprendemos hoje, o discípulo pagava o preço de seguir o seu mestre. Ou seja, abrir mão da sua própria vontade, dos seus objetivos pessoais, dos seus desejos pessoais. Obviamente, isso envolveria e envolve sacrifício, de sorte que nada interfira no seu compromisso com o mestre. Como já foi assinalado, mesmo tomar a sua própria cruz e seguir o seu mestre. Pois bem, irmãos, atualmente existem muitas igrejas adotando um modelo de discipulado, onde a pessoa ela se torna um discípulo de outro para ser discipulado por aquela pessoa. E isso tem sido assim uma coisa muito praticada em muitas igrejas. Muitas denominações têm adotado esse método. Não que não haja a necessidade de ser um discipulador. Se há uma coisa que o Senhor Jesus disse é: ide e fazei discípulos. Parece-nos assim quando nós olhamos que quem não estiver fazendo discípulo não está cumprindo
100% o que Jesus mandou. Eu sei que não é gostoso ouvir isso e nem falar isso, mas é o que está escrito. Porém, esses discípulos são discípulos de Jesus. Nós não encontramos em nenhum texto do Novo Testamento os apóstolos fazendo discípulos para si mesmos. A única conotação que nós temos no Novo Testamento de discípulos de alguém foi quando alguns falaram: eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, mas numa conotação negativa. Os discípulos, dentro do que Jesus falou, Mateus 28, capítulo 19, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, discípulos para ele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Obviamente, o Senhor Jesus falava de discípulos para si mesmo. Discípulos para ele, como também em toda a continuidade do Novo Testamento, já foi falado pelo pastor Marcos nesta manhã, que a palavra discípulo, ela tem a mesma conotação de cristão ou seguidor de Jesus. Então, meus amados irmãos, eu achei assim conveniente falar essas palavras para os irmãos, até porque há poucos dias nós falamos: olha, nós vamos fazer aqui um culto do discípulo. Lembram que eu falei isto? Mas não é a pessoa ter o seu discípulo. Nós todos estamos no reino de Deus. Agora, por que isso é importante, irmãos? Nós vivemos um tempo, meus amados irmãos, esses dias que precedem o arrebatamento, são dias de muita confusão espiritual e muita confusão bíblica. E nós precisamos manter a pureza da palavra de Deus. Mesmo que essa pureza não seja uma coisa tão simpática, tão popular e tão aplaudida, nós temos compromisso em manter a pureza da palavra de Deus. E como há alguns anos passados, nós até falamos algo sobre como escolher uma igreja para congregar. Porque por vários fatores nós mudamos de igreja, mudamos de cidade, mudamos de denominação, enfim. E nós precisamos, no momento em que vamos escolher uma igreja, saber quais são os fundamentos doutrinários daquela igreja, se há um culto à pureza do evangelho, ou se esse evangelho é um evangelho que aceita algumas coisinhas a mais, algumas coreografias, enfim, ou se a doutrina é mantida na pureza do evangelho. Os irmãos, quando forem escolher uma igreja para congregar, nós temos que olhar os fundamentos doutrinários para saber se o evangelho é mantido na sua pureza ou se são feitos alguns acréscimos para tornar alguma coisa mais agradável, mais fácil, mais popular, enfim. Então, meus amados irmãos, eu pedi esta oportunidade apenas para fazer esta menção. Há no Novo Testamento alguma menção a alguém ter discípulos? A resposta é sim. No começo do Novo Testamento, a Bíblia fala nos discípulos de João. Mas depois, e João, ele ainda veio como um profeta ainda do antigo pacto. Mas no novo pacto, meus irmãos, todos os discípulos são discípulos de Cristo. Aleluia. Agora, como falou o nosso querido irmão,
o discípulo de Cristo, ele tem também a proteção do seu mestre. Ele tem a ajuda do seu mestre. Glória ao nome do Senhor. O mestre tem um compromisso com o discípulo. E foi o que o nosso irmão falou, o alívio. E o Senhor Jesus falou: venham, podem trazer os cansados, os oprimidos, os perdidos, podem trazer os doentes para serem meus discípulos, porque eles encontrarão refrigério para suas almas, eles encontrarão alívio, eles encontrarão a orientação, o caminho em que devem seguir. E, meus queridos irmãos, este é o nosso mestre. Nós somos discípulos de Cristo. E podemos garantir para aqueles que nós estivermos discipulando, que nós estamos discipulando-os, não para serem nossos discípulos, mas para serem discípulos de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, que Deus abençoe este nosso domingo de uma maneira maravilhosa, e que seja um domingo em que nós estejamos engajados na seara do Mestre, fazendo discípulos para o Senhor.